Fala, meu povo, tudo bem? Bom, primeiramente, se vocês estão aqui, existe algum fator possível e impossível de você estar aqui. Pode ser um bem bobo, mas pode ser um que talvez possa mudar a sua vida. E por quê? Não porque eu sou tão interessante e tenho uma trajetória um pouco questionável pela vida, mas talvez esse momento aqui seja um momento para a gente desabafar e contar um pouco do que nós fizemos, do que nós estamos a fazer. Antes de mais nada, meu nome é Felipe Crespo, eu tenho 36 anos, sou dentista, empresário e muitas outras coisas que vocês vão conhecer. Então, sem muito roteiro hoje aqui, e já tem um tempo que eu tenho pesquisado e pensado em desenvolver um tipo de conteúdo para que a gente consiga explanar, exportar um pouco da minha trajetória para vocês. E por quê? Será que minha vida é tão interessante que ao ponto de eu colocar mais um conteúdo na internet? Não, eu não acho isso. Inclusive, cada conversa que teremos aqui terá uma sessão de 13 minutos, basicamente. E por que 13 minutos? Não me pergunte. Me veio na cabeça que são 13 minutos e eu estou fazendo mais ou menos uma pauta aqui para que a gente consiga desenvolver de uma forma fluida. E hoje é o primeiro episódio, que é basicamente o episódio um, né? Sem roteiro até aqui. Basicamente é o título da nossa conversa de hoje. Então seja muito bem-vindo. Coloque os seus fones aí e vamos discutir, bater um papo. Inicialmente, nesse primeiro episódio, que é um episódio introdutório e faz total sentido você pegar ele desde o começo até o fim. No fim, eu sempre vou fazer da seguinte forma: eu vou dar um livro de referência que eu li para que você leia e consiga refletir para que a gente venha discutir novos casos nos próximos episódios. Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho de desafios, de acertos, de erros, momentos bons, momentos dificílimos, para que a gente venha aperitivar mais a nossa conversa. Eu estou fazendo um armingue aqui, tá? Eu tenho um, um gimbal, mas ele não está funcionando muito bem. Tem um áudiozinho um pouco bom para a gente estar conversando, porque eu tô com algumas peripécias aqui ligadas. Ventilador, notebook, tocando uma musiquinha para relaxar. Basicamente, hoje é sábado, dia 4, às 9 horas. E o dia de sábado é um dia bem interessante para mim, porque é um dia onde eu trabalho e estudo normalmente no período de manhã e tarde. Eu tiro ali os meus momentos de profissional. Depois eu tiro o dia todo livre para mim, descansando. Pelas olheiras você já deve perceber que eu não durmo tão bem. E isso foi durante a minha vida toda. Por quê? Para chegar até aqui com as coisas que eu fiz e ter as coisas que eu tenho, eu precisei pagar um preço. Eu sei que às vezes é diferente para todo mundo, mas para mim foi assim. E talvez se você tá aqui, você vai entender basicamente como foi a minha trajetória e o que me fez chegar até aqui. E não foi dinheiro, não foi vontade, não foi um sonho específico, mas foi uma necessidade, acredito, né? Uma necessidade em me provar. Vocês vão entender o que eu tô falando a decorrer do vídeo e talvez até o final desse vídeo. A ideia desse canal é basicamente a gente bater um papo não sobre odontologia, sobre empreendedorismo, sobre a minha vida, mas sobre ideias que eu tenho, projetos que eu faço e que tenho, e que a gente consiga ter essa troca. Então, se você está interessado, sempre comente, mande mensagem, pergunte de onde eu sou. Eu vou deixar o meu Instagram aqui para que seja de fácil acesso. Hoje eu tenho um conteúdo voltado para dentistas e dentistas orçamentistas que gostam de vender, que gostam de gerir. Eu falo bastante sobre gestão, vendas lá no meu canal do Instagram. Se você estiver interessado em ver, por favor, entre em contato lá. E também falei, vim pelo YouTube. É uma plataforma bacana para a gente entender qual é o movimento que a gente está fazendo. Então, basicamente, hoje a minha rotina
como dentista, ela é uma rotina bem versátil. E na verdade, embora eu esteja cheio de olheira e com um cenário não tão produzido em comparação com nossos amigos influencers, né, da nossa nova geração, o intuito de trazer esse conteúdo aqui em 13 minutos é basicamente para a gente falar um papo, como se fosse tomando uma cerveja, bebendo um suco, trocando um papo. E por que isso é interessante? Porque aqui eu vou trazer vertentes que são interessantes, que vão te fazer talvez se questionar o porquê de muitas coisas. Então vamos lá. Ser dentista hoje, na minha fase de dentista, eu sou um dentista clínico, eu sou especializando em implante e prótese, e eu sou um dentista operador clínico, avaliador, né, orçamentista e também sou gestor. Hoje, atualmente, eu participo de um grande grupo de franquias chamado Oral Center. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas acho que sim. E nesse grupo de franquias, desse projeto, qual é a minha principal incumbência lá? Eu sou supervisor de operação. Ser supervisor de operação significa que todo o sucesso voltado da operação, ele tem como base a minha linha de raciocínio e pensamento, estabelecida com as regras da franquia. Então, ali eu tenho momentos de abordagem primária sobre orçamentos, sobre gestão, sobre vendas, possíveis eventos que eu venha fazer, que eu venha sugerir para o gestor fazer na clínica para a gente performar, quanto a captação, indicação, enfim, muitas abas de vendas. Se eu for falar sobre exatamente isso nesse vídeo, vai durar uma eternidade, vai passar de 13 minutos e a gente ainda não vai falar e vai ficar talvez chato. Então eu vou contar um pouco mais da minha vida para ser tão mais basilar do que essa outra parte da minha vida. Eu nasci em Santa Luz, na verdade em Valente, Bahia, e fui registrado em Santa Luz, Bahia, mais ou menos a uns 300 quilômetros de Salvador, capital. Uma terrinha de 30, 40 mil habitantes, não tão prósperas. E nasci numa família talvez tradicional, bastante tradicional, onde meus avós eles já tinham empresas, eles já tinham projetos, eu já tinha um certo conforto ali na minha vida inicial. Mas isso não foi sempre, não foi a mesma coisa, não foi sempre dessa forma. Tiveram algumas atenuantes ali que me fizeram mudar a trajetória. Esqueci de dizer, né? Sou administrador de bacharelado, então sou um profissional também da área de gestão e administração, no que diz respeito a toda a gestão da empresa. E na verdade, o meu sonho sempre foi ser dentista. Primeiro eu tive a primeira profissão, né, como administrador, mas eu sempre busquei ser dentista. Era aquilo que, mesmo antes de ser, já me fazia pensar, nossa, como é atender um paciente, como é entregar o meu melhor para ele. E aqui eu tô falando para você exatamente da forma como é para bater um papo, é ser muito firulas mesmo. Então eu tive uma vida, no que se diz respeito, interessante, cheia de tropeços, nunca fui o melhor aluno. Ao contrário, eu acho que eu sempre fui o pior aluno em todas as escolas que eu participei. Eu sempre fui um menino muito inquieto. Como tá na moda dizer que a gente tem DDAH ou qualquer déficit, né? Eu não vou dizer isso, mas eu vou dizer que eu era bem diferente. E com isso, eu fui aprendendo a socializar e dissocializar. Se é que existe, eu acho que dissocializar durante a minha vida inteira. Então, eu tinha muitas intrigas, muitas brigas, né, com colegas de turma. Eu não era bom aluno. Existiam algumas matérias que eu me dava bem, mas não eram todas. Eu era assim, quando falavam no meu nome, não era um bom motivo. Normalmente eu estava na secretaria, assinando advertências, suspensões, algo desse tipo. Mas isso eu fui aprendendo, basicamente, muito com a vida. Meu primeiro negócio foi aos 11 anos de idade. E a minha avó, que sempre foi empreendedora, ela me lembro como se fosse hoje, me deu R$ 50 de aniversário, em dezembro, 22 de dezembro é meu aniversário, e ela falou assim, ó, vai e multiplica esse dinheiro, viu menino? Exatamente dessa forma. E sem muito planejamento, sem muito nada,
eu peguei aqueles R$ 50 e me deu vontade de comprar salgadinhos, balas, pirulitos, geladinhos, um monte de coisa pra vender. Porque eu percebia que na minha rua, o pessoal jogava muito bola na rua. E dava aquela fome, o pessoal tinha que descer lá pra Seu Caboclo, que era um bar que tinha no começo da rua, fazer algumas compras e depois subir. Eu falei, eu vou otimizar essa necessidade. Ou seja, de fato, parece que eu já tinha nascido para aquilo ali. Então comprei um monte de coisa e o pessoal, em vez de comprar Seu Caboclo, ia comprar na porta da minha casa, que era tipo coisa de 2, 3 metros de onde acontecia o futebol. E não precisava descer tanta rua, nem subir. Então, esse foi o meu primeiro momento com, com a parte mercantil, né? Da vida, do sistema da vida. E foi assim que começou. Logo eu comecei a ganhar um dinheirinho, comecei a juntar. E aí a minha mãe, ela sempre quando precisava comprar alguma coisa, ela ia lá no meu cofrinho e pegava pra fazer as compras. Quando eu voltava, nossa, meu cofrinho tava vazio, eu ficava retado e aí tinha que começar tudo de novo. Então assim, desde o início eu já tive que recomeçar, né, algumas coisas e eu não sabia o porquê isso acontecia. Hoje eu já sei, hoje eu já sei. Se eu tivesse feito um vídeo há muitos anos atrás, hoje eu estaria respondendo esse vídeo com quem eu sou hoje. E basicamente tudo que eu passei na minha infância, juventude, adolescência, é, é um resultado do que eu sou hoje. Eu digo de pontos positivos, tá? Não tem ponto negativo, não. Eu acho que até os pontos negativos que tiveram me fizeram aprender, né? Então, assim, por isso que eu não consigo observar os pontos negativos disso. Foram pontos ali de indiferença, foram pontos de aprendizado, de melhorias. Acredito que seja dessa forma. É a primeira vez que eu estou fazendo um conteúdo na horizontal. Eu normalmente faço conteúdo na vertical. E tá me deixando bem assim, diferente a forma de olhar para vocês. Eu peço que, se vocês tiverem algo a comentar, como a gente pode melhorar para a gente ter essa comunicação, pode colocar nos comentários. E, obviamente, se você chegou até aqui, me segue, compartilha esse conteúdo. Eu acho que é muito bacana a gente poder semear boas novas. A gente está aqui com 12 minutos de produção. Eu não vou fazer edição, não vou fazer corte, não vou fazer nada. Todo o papo que a gente vier, a gente vai bater o papo dessa forma e desenvolver, tá certo? Então, o início, hoje, foi basicamente o primeiro conteúdo, o sem roteiro, que é basicamente a gente poder assimilar ou basilar toda a ideia do que a gente vai fazer nos próximos conteúdos. Então, falei um pouco hoje sobre o início da minha vida, minha profissão, minha atual profissão, o que eu faço hoje, e algumas coisas que aconteceram na minha infância. E aí, bastante isso a gente vai trocar. E como prometido, a gente vai sugerir um livro para você ler. E o livro que eu vou sugerir para você é do Fabrício Carpinejar. Não sei se vocês conhecem, mas Se Eu Soubesse, para maiores de 40 anos. Embora eu tenha 36 anos, esse livro é muito bom. Para quem não conhece, o Fabrício Carpinejar, ele é um filósofo, tá? Muito inteligentíssimo, que eu conheci ele assistindo o Sport TV. Para quem sabe, o Sport TV é aquele programa da Globo, né, que passa no canal fechado. O Fabrício Carpinejar, ele era muito resenheiro de futebol. Então ele falava algumas coisas sobre futebol. E percebendo aquilo ali, eu percebi o quanto o cara era inteligente e o quanto ele poderia me somar na minha trajetória de vida. Por isso eu estou trazendo hoje como referência esse livro. Eu comprei em São Paulo, em alguma das viagens, é uma das coisas que eu vou comentar nos próximos vídeos. Eu viajo muito, galera, muito mesmo. Fabrício Carpinejar, Se Eu Soubesse, para as maiores de 40 anos. Eu acho que vale muito a pena. Então, dando um spoiler do próximo conteúdo. Hoje, a minha atuação, eu viajo muito. Só para te dar um panorama, semana passada eu estava em menos de 24 horas. Eu fui em Recife, Manaus, São Paulo, interior da Bahia, chamada Feira de Santana e Cruz das Almas. Então, passei em 5 lugares em menos de 24 horas. É isso mesmo, em menos de 24 horas. Então, quando eu voltei de lá, eu já fui para Feira de Santana, Vitória da Conquista e Medina, Minas Gerais. E passei na volta em Jequié. Então, assim, só para vocês entenderem como é a minha vida. E em algum momento que a gente for fazer o vídeo, a gente vai fazer no trânsito, né? Em trânsito, ou no avião, ou no ônibus, ou no carro. Aí isso vai acontecer e comumente vai acontecer. Eu quero sempre separar um momento para a gente bater um papo, trocar uma ideia. Talvez esse conteúdo de hoje ele passe um pouquinho do nosso tempo estabelecido, porque é uma parte basilar, então a gente precisa explanar algumas coisas. Mas peço desculpa se eu estou um pouco desconfortável, não estou falando da forma adequada para a gente ter essa comunicação. O meu objetivo aqui é, de fato, que a gente se relacione nos próximos anos aí, eu pretendo.
Não quero abandonar esse canal. Eu vou iniciar com muita vontade, já iniciei com muita vontade. Espero que a gente possa aprender. Tinha algumas outras coisas que eu queria falar hoje, mas vai ficar muito longo. E eu só vou querer que você realmente se esforce a estar nesse canal. Então, me segue aí, compartilha essa mensagem, dá um likezinho, comenta. Eu não sou bom de fazer isso, pessoal, mas aqui eu tô inclusive eu tô me abrindo muito de fazer essas coisas, porque eu sou um pouco retraído para essa coisa de ficar pedindo, sabe? Não é como o meu. Vocês vão perceber. Mas todo mundo faz isso dessa forma, né? Pede. Eu nunca entendi, na verdade, o porquê as pessoas, me segue aí. Mas de fato parece que isso acontece, né? Quando você fala assim, me segue aí, clica, dá um joinha. Isso parece que funciona. Então vou pedir para você dê essa moral para que não é para que a gente ganhe dinheiro, não, é mais para que a gente tenha essa troca bem bacana e consiga desenvolver. Se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Ai, tô aprendendo. Ou acesse o meu Instagram lá, que é o... Enfim, eu tô mudando também o Instagram, mas eu vou botar aqui embaixo o canal que você pode acessar lá. E aí a gente pode ter essa interação. Espero que a gente venha nos ver. Esse tipo de conteúdo eu tô querendo fazer uma vez por semana, inicialmente, para depois ficar fazendo mais com periodicidade, para a gente tenha mais resumos, mais conversas a bater papo e se conheça cada vez mais. E que não fique chato, que seja uma coisa fluida. Tá certo? Então por hoje estamos por aqui. Estamos falando diretamente de Salvador, Bahia. E um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, grande abraço.